Palestra de Joel Goldsmith, Cura Espiritual, Tape 17A, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha em 29 de dezembro de 2020. Boa noite. Vamos começar com a palavra Deus, lembrando que a palavra Deus, ela mesma, pode não significar muito para você. Essas letras têm um significado muito pequeno, um pequeno significado real para a maioria das pessoas. Todavia, é sempre um sinônimo da palavra Deus que traz Deus mais claramente para o entendimento de uma pessoa. Alguns de vocês podem ter uma ideia de Deus como a mente divina, ou a mente universal, ou a consciência universal, ou a vida universal, ou a consciência cósmica. Alguns de vocês podem compreender melhor como lei ou princípio, Deus como o princípio criativo do universo. Não deve ser difícil para qualquer pessoa compreender que nada pode ser criado sem um princípio criador. Em outras palavras, não pode haver tal coisa como um efeito sem que haja uma lei ou um princípio causativo. Compreender Deus dessa forma não é difícil. Porém, as Escrituras nos dão muitos sinônimos para Deus. Nos apresentam Deus como verdade, vida, lei, amor, substância, causa e, provavelmente, muito mais. E dentre esses sinônimos, você pode pegar pelo menos um que faça Deus mais real para você. Assim você vai ter o uso da palavra no seu verdadeiro sentido, quando essa palavra pode fazer Deus real para você. Assim, tem um vislumbre da realidade. Você realmente vislumbra a realidade no momento em que Deus se torna real para você em alguma medida. Desde que Deus permaneça como uma simples palavra, uma palavra num livro ou uma palavra em sua boca, sem qualquer significado, você não tem compreensão alguma sobre o assunto. É como hoje, usamos a palavra Stalin ou a palavra comunismo, mas isso significa muito pouco e esse pouco provavelmente não é correto. Assim, podemos dizer que não temos um conhecimento real sobre o homem ou sobre o assunto. Porém, ter alguma noção sobre esse assunto é fazê-lo real e compreensível. E isso faz com que se torne mais real para você. Então, voltando a Deus, se Deus é simplesmente uma palavra para você, se vida, verdade, amor, espírito, princípio, lei são simplesmente palavras, então para você Deus não é real e você não tem um vislumbre da realidade. Porém, se puder tomar um ou mais desses sinônimos e chegar a um entendimento sobre o assunto de Deus, aonde você pode dizer: "Oh, eu vejo, eu compreendo, agora eu sei." Então, assim, Deus se tornou real. Você conseguiu capturar alguma medida da realidade. No momento em que isso acontece, simplesmente com isso, você está pronto para o trabalho de cura. Porque se puder capturar a realidade de Deus, então conseguiu capturar a realidade da criação de Deus, que inclui o homem, o corpo,
o universo, a lei espiritual. Desde que Deus inclui tudo isso, a compreensão do maior inclui o menor. Agora, o primeiro ponto em nosso trabalho de cura deve ser alcançar alguma medida. Até mesmo um grão é suficiente. Uma pequena medida. Mesmo uma pequenina medida de percepção da natureza de Deus, do significado de Deus, de forma que ele se torne real. Esse é nosso primeiro ponto. E então vai compreender que testemunhou a realidade daquilo que é intangível para os nossos sentidos, daquilo que não pode ser visto, ouvido, saboreado, tocado ou cheirado. Você tocou o lado transcendental e místico da vida. No momento em que tem um pequeno grão de compreensão de Deus, no momento em que Deus se tornou real para você, em qualquer grau, você testemunhou a realidade ou o universo espiritual. E isso inclui sua criação e sua lei. Agora, é nesse sentido que quando falamos sobre pecado ou doença como irreal ou irrealidade, não queremos dizer não existência no plano material. Não queremos dizer que estamos simplesmente tentando enganar a nós mesmos ou usando nossa imaginação para dizer que é irreal ou não verdadeiro. Não é uma negação da chamada existência dessas coisas. É uma negação da existência das mesmas como parte de Deus ou realidade. Consegue ver a diferença? Nunca use tais termos como isso é irreal, não é verdade, isso nunca aconteceu. Nunca use esses termos a menos que você realmente compreenda que isso é irreal e que nunca aconteceu no reino espiritual. Nunca use esses termos a menos que compreenda a consciência de Deus. Agora então, com essa distinção em mente, você pode aceitar essa premissa do Ministério da Cura Metafísica e Espiritual, de que todo pecado, doença, falta e limitação são irreais, que não são parte da realidade. Então você aceitou essa premissa de que eles não são parte da realidade divina. Quando você se senta para meditar e está contemplando Deus e tem mesmo que um leve toque do Espírito, descobre que ali não existe sequer um traço de pecado ou desejos pecaminosos ou pensamentos pecaminosos, julgamento, condenação. Não tem coisa alguma ali, mas somente amor. Amor. Você está completamente mergulhado em amor. E é apenas natural que, a partir de então, em sua vida humana, essa parte amável se torne mais e mais aparente. E que aquela parte que se tornou mortal, que é a parte crítica, condenadora, julgadora, impaciente, impura, vá desaparecendo pouco a pouco. E esperamos testemunhar o dia em que essa parte se torne tão totalmente irreal que nunca mais entre em nossa consciência novamente. O Mestre foi capaz, falo do Mestre Jesus Cristo, foi capaz de ver a irrealidade do poder do mal e a irrealidade do pecado, como ficou demonstrado na resposta que deu quando Pilatos disse: eu tenho o poder de te crucificar ou de te libertar.
E, naturalmente, ele tinha esse poder temporal. Ele era o governador da Judeia. Porém, a resposta do mestre foi: tu não terias poder algum sobre mim, se do alto não te fosse concedido, se não viesse do Pai. Agora, Jesus compreendia que Pilatos tinha o poder temporal, mas em sua própria consciência ele sabia da realidade. Ele sabia que o poder temporal não podia ser exercido. O poder temporal não podia ser expresso. E quando foi preso, em lugar de resistir, ele até mesmo curou a orelha do soldado que havia sido cortada por Pedro. Guarda a tua espada. E depois disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava olhando para aquelas atividades humanas e vendo-as como irreal, não como tendo poder, não como sendo parte do eterno, do imortal, daquilo que permanece para sempre. Foi isso que o capacitou a se levantar do túmulo. A consciência do fato de que não havia poder na crucificação. Foi essa consciência que o capacitou a curar os doentes. A mesma consciência que nos capacitou, a esse ponto de nosso desdobramento espiritual, a compreender esse assunto. Deve surpreender a todos que ministros, rabis e padres não estejam realizando o trabalho de cura espiritual. Desde que não pode haver dúvidas de que a vasta maioria de todos os ministros, rabis e padres são honestos e sinceros estudantes de Deus, amantes de Deus, buscadores de Deus e, numa grande medida, vivem suas vidas perto de Deus, pelo menos tão perto quanto o entendimento deles permite. E isso é muito bom. Agora, se Deus, como é normalmente entendido, fosse um curador de doenças, por que é que nessas centenas de anos, desde que a Bíblia existe, por que então nossos ministros, rabis e padres não têm o monopólio sobre a cura espiritual? Suas vidas são vividas para Deus, não existe dúvida sobre isso. Estou falando agora sobre 90% de todos os ministros, padres e rabis do mundo. Suas vidas são vividas para Deus, suas vidas são dedicadas ao serviço, ao serviço de Deus e aos homens. Eles são sérios, honestos, sinceros. Eles são estudantes da Bíblia. Por que então não estão realizando o trabalho de cura espiritual? A resposta é essa. Cada ensinamento religioso na face da Terra, com exceção dos ensinamentos metafísicos, aceita como realidade tanto a doença quanto a saúde. Aceita igualmente tanto o poder do mal quanto o poder do bem no mundo. E provavelmente, na maioria dos casos, dá mais poder ao mal do que ao bem. De fato, muito pouco poder é dado a Deus pela Igreja até que ocorra a morte ou após a morte. Eu penso que isso foi trazido à tona numa série de artigos da revista Collier's. E foi feita essa pergunta: por que nessa era não temos sido capazes de ter os benefícios de Deus em nossas vidas? Isso é, na prevenção da guerra, em parar a guerra, na prevenção de doenças ou na cura de doenças e em outras calamidades que acontecem na vida humana. E a opinião quase unânime dos padres, rabis e ministros foi que o poder de Deus não é para esse mundo, mas para após a morte. Nesse mundo,
você toma conta de si mesmo. Isso está registrado na revista. E, naturalmente, se eles tivessem qualquer outra resposta, a teriam dado, mas não tinham. Somente através da revelação dos ensinamentos metafísicos sabemos por que eles não estão curando. Agora deve ser interessante saber que a Igreja Episcopal aceitou a cura espiritual em alguns de seus ramos. E eles têm ministros conduzindo regularmente serviços de cura e fazendo o trabalho de cura. A maior parte desses ministros aprenderam a arte de curar através da revista Cura e Saúde. A Igreja Episcopal na África do Sul tem adotado oficialmente a cura espiritual e adotou o livro O Caminho Infinito como livro-texto para ensinar aos seus ministros como curar. E agora existem várias igrejas aqui nos Estados Unidos conduzindo encontros de cura e usando o livro O Caminho Infinito. E provavelmente outras estão usando outros livros. Assim, em Denver, existe uma igreja episcopal cujo ministro é Dr. Russell e ele é graduado pelo Instituto de Religião, Ciência e Mente, o Instituto de Los Angeles. Ele é um dos curadores e professores licenciados e autorizados e conduz um ministério de cura em sua igreja episcopal em Denver. Agora, a razão pela qual o clero não pode curar, a menos que tenha sido ensinado através dos trabalhos dos metafísicos, é essa. Eles aceitam a existência da doença e a premissa de que podem orar a Deus para removê-la. E isso não pode ser feito. Se Deus pudesse remover as doenças, você não precisaria se sentar para orar por isso. Deus faria isso muito antes que orasse. Não existe um Deus em lugar algum que pode curar as doenças e não o faz. Ou será que esse Deus teria esperado todos esses milhares de anos até que Jesus viesse para poder começar um ministério de cura? E então, de repente, abandonou esse projeto por 2000 anos e esperou que a senhora Eddy viesse. Que espécie de Deus horroroso teríamos se Deus pudesse curar as doenças e não tivesse feito isso até a vinda de Jesus e depois disso parou novamente até que a senhora Eddy veio. Vamos mergulhar mais profundamente nesse assunto da cura e compreender que a cura não é baseada na premissa de que existe uma doença e um Deus que pode curá-la, mas que precisa que um certo homem ou mulher, ou um grupo de homens ou mulheres, venham trazer Deus para essa cena e consigam ganhar a boa vontade de Deus. Não existe tal coisa. Não existe tal coisa. No reino de Deus não existe doença. Deus mantém e sustenta seu reino intacto, harmonioso, completo, perfeito, espiritual e íntegro. Não há defeito no reino de Deus. Deus não trouxe doença para esse mundo. Se Deus tivesse trazido doença para esse mundo, Jesus seria o maior pecador na terra por ter contrariado a vontade de Deus ao curá-la. Deus nunca decretou a morte. Ou Jesus seria o maior pecador do mundo por ter contrariado a vontade de Deus ao ressuscitar os mortos. Não. Jesus Cristo e outros como ele têm sido ministros de Deus, discípulos de Deus, instrumentos de Deus,
ao revelar para o mundo que a doença, o pecado, a morte não são parte do reino de Deus, não são reais e não podem se sustentar diante dessa compreensão. Deixe que isso fique claro para você. No momento em que tocar a barra do robe espiritual, irá testemunhar que no reino dos céus inteiro não existe um pecador, não existe doença alguma. Quem pecou? Esse homem ou seus pais? Nenhum deles. Essa mulher apanhada em adultério pecou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não. Quando você toca a barra do robe, quando você alcança pela primeira vez essa luz interior, a primeira coisa que vai testemunhar é o fato de que em todo o reino de Deus não existe pecado, doença, morte, falta ou limitação. E você não mais experiencia essas coisas no plano humano. Ou seja, você vai experienciar cada vez menos disso na proporção em que sua luz interior vai aumentando. Assim, em lugar de apelar a Deus para que realize a cura, em lugar de se voltar para Deus na esperança de trazer o poder de Deus para esse pobre, esse sofrido pecador ou doente, vamos honrar Deus na compreensão de que o reino espiritual está intacto e que isso que vem à nossa atenção na forma de pecado, doença, morte, falta ou limitação não é parte da realidade, não é parte do reino de Deus. E, portanto, não tem testemunha, não pode se manter, não tem substância ou lei. Agora, chegamos a um acordo sobre como realizar o trabalho de cura. Você vai encontrar isso em meus escritos, especialmente se fizer um estudo cuidadoso de todos os capítulos com o título de Tratamento e de todos os capítulos com o título de A Natureza do Erro. O segredo do trabalho de cura reside nesses capítulos chamados Tratamento e A Natureza do Erro. Não os negligencie, são muito importantes. Se tivermos nosso primeiro vislumbre de que pecado, doença e morte são irreais, porque não são parte de Deus e não têm existência nessa percepção espiritual, poderemos então tomar outros termos que são usados na ministração da cura. Falamos sobre doença, não realmente como doença, mas como uma reclamação. Não a chamamos de tuberculose ou paralisia. Soltamos esses nomes e a chamamos de uma reclamação, ou de uma crença, ou de uma aparência. Será que essa mudança de nome faz alguma diferença? Sim, faz, porque o trabalho de cura é uma atividade de nossa consciência. E a menos que essas coisas estejam claras para nós, não teremos uma atividade da verdade em nossa consciência para que possamos fazê-la se manifestar. Agora, me deixem ilustrar isso. Se estiver viajando pelo deserto e vir, como frequentemente vemos, que a estrada à sua frente está coberta de água, se for inexperiente em viajar pelo deserto, você imediatamente irá parar seu carro e vai olhar para a frente da estrada e ficará claro para você que não pode passar. Agora, o primeiro pensamento que vem é: o que posso fazer?
Como posso passar por essa água? Como poderia essa água ser removida da estrada? Você olha em torno e não consegue ver ninguém para ajudá-lo. E então olha novamente para a estrada. Porém, se olhar por um tempo suficiente e com uma intensidade suficiente, vai perceber o fato de que ali não existe água alguma, que aquilo é uma miragem, uma ilusão. Então, sorri, dá partida no carro e segue em frente. Agora, se houvesse água na estrada, você não faria isso. Você ficaria ali parado, esperando que aquela água fosse removida. Porém, no momento em que compreendeu que era uma ilusão, uma miragem, nesse momento a água desapareceu e você pôde seguir em frente. Muito obrigado!